E aí, curiosos? Já imaginou acordar e descobrir que não sai uma gota de água da sua torneira? Sem água para beber, cozinhar ou tomar banho. O caos seria imediato. Parece ficção, mas para milhões em grandes cidades, esse risco é real e cada vez mais próximo. O crescimento populacional, mudanças climáticas, poluição e má gestão estão levando metrópoles modernas à beira de uma crise hídrica. Segurança hídrica é a base da nossa sociedade, e entender o que está acontecendo é fundamental para evitar o colapso. Hoje no Curioso Verso, vamos conhecer 10 cidades que podem ficar sem água e o que está sendo feito para evitar esse futuro assustador. Tóquio, com mais de 37 milhões de habitantes, é a maior metrópole do mundo e precisa de uma quantidade colossal de água. Apesar das chuvas, a cidade depende de rios e represas vulneráveis a secas, agravadas pelas mudanças climáticas. Tóquio investiu pesado em tecnologia. Quase toda a água é tratada e reutilizada, e o combate ao desperdício é prioridade. Mesmo assim, eventos extremos, como secas prolongadas, ainda ameaçam o abastecimento. Em 2016, a cidade enfrentou uma seca histórica e precisou pedir economia à população. Em Tóquio, a luta pela água é constante, mostrando que nem a tecnologia garante segurança total. Moscou, cercada por rios e aquíferos, enfrenta um problema diferente: poluição e infraestrutura antiga. Décadas de industrialização contaminaram as fontes de água, tornando o tratamento caro e complexo. Vazamentos em tubulações velhas desperdiçam grande parte da água antes de chegar às casas. O governo investe em modernização, mas trocar toda a infraestrutura é um desafio gigantesco. Moscou mostra que não basta ter água, é preciso garantir qualidade e eficiência para todos. A crise hídrica ali é um alerta sobre os riscos de negligenciar manutenção e proteção dos recursos. Seul, na Coreia do Sul, depende das monções para abastecer seus 10 milhões de habitantes. A urbanização dificulta a recarga dos aquíferos, já que o solo impermeabilizado impede a infiltração da água. Para enfrentar isso, a cidade aposta em cidades esponja, telhados verdes e coleta de água da chuva. Investimentos em dessalinização e purificação diversificam as fontes de água. Campanhas de conscientização incentivam o uso racional. Seul é exemplo de como inovação pode ajudar a enfrentar a escassez em grandes cidades. São Paulo quase chegou ao dia zero entre 2014 e 2015, quando o sistema Cantareira secou e o racionamento virou rotina. A crise revelou a dependência de mananciais distantes, desmatamento e poluição, além de desigualdade no acesso à água. Após o susto, houve investimentos em interligação de sistemas e campanhas de economia. Mas o problema não foi resolvido. O crescimento urbano e as mudanças climáticas mantêm a cidade em alerta. São Paulo precisa investir continuamente em gestão, recuperação de mananciais e combate ao desperdício. A lição: não dá para relaxar quando o assunto é água. Lima, no Peru, é uma das maiores cidades do mundo em um deserto e depende quase totalmente das geleiras dos Andes. O derretimento acelerado dessas geleiras, causado pelo aquecimento global, ameaça cortar a principal fonte de água da cidade. Projetos de dessalinização e transposição de água estão em andamento, mas são caros e complexos. O futuro de Lima é incerto. Quando as geleiras acabarem, a cidade pode ficar sem água durante a estação seca. A situação é um alerta dramático sobre o impacto das mudanças climáticas nas cidades. Lima corre contra o tempo para garantir o abastecimento das próximas gerações. Cidade do México, construída sobre um lago, depende de aquíferos subterrâneos que estão sendo explorados além do limite. O resultado? A cidade está literalmente afundando,
com prédios rachando e tubulações rompendo. O afundamento gera mais vazamentos e contaminação, agravando a crise. A cidade tenta buscar água cada vez mais longe e recarregar os aquíferos, mas o desafio é enorme. Cidade do México é um exemplo extremo de como decisões históricas podem criar vulnerabilidades profundas. A crise mostra a urgência de repensar o uso e a gestão da água. Jakarta, na Indonésia, enfrenta o duplo desafio de afundar rapidamente e ser ameaçada pela elevação do mar. A extração excessiva de água subterrânea e rios poluídos agravam o problema. 40% da cidade já está abaixo do nível do mar, tornando as inundações frequentes e devastadoras. O governo decidiu construir uma nova capital em Bornéu, uma medida drástica diante do risco. Enquanto isso, Jakarta investe em diques e busca novas fontes de água. O caso é um alerta de que, em alguns lugares, a crise já passou do ponto de retorno. Las Vegas, no deserto de Mojave, depende quase totalmente do Rio Colorado, que está secando rapidamente. O Lago Mead, principal reservatório, atinge níveis históricos de baixa devido à mega seca e mudanças climáticas. A cidade se tornou referência em conservação, leis rígidas, reciclagem de água e paisagismo adaptado ao deserto. Mesmo assim, se a seca continuar, cortes drásticos serão inevitáveis. Las Vegas apostou alto na disponibilidade de água, mas agora enfrenta riscos cada vez maiores. O futuro da cidade depende de adaptação e inovação contínuas. Los Angeles, com quase 4 milhões de habitantes, sobrevive graças à importação de água de centenas de quilômetros de distância. A dependência de fontes como o Rio Colorado e Sierra Nevada torna a cidade vulnerável a secas e cortes no abastecimento. O alto consumo per capita agrava o problema, mas Los Angeles investe em restrições, reciclagem e dessalinização. A cidade busca autossuficiência, mas o caminho é longo e caro. Los Angeles é um exemplo de como a engenharia permitiu o crescimento, mas agora exige reinvenção para sobreviver. O desafio é equilibrar estilo de vida e sustentabilidade. Cidade do Cabo, na África do Sul, quase ficou sem água em 2018, com o temido dia zero à vista. Uma seca histórica secou as represas e forçou medidas extremas de economia. A população reduziu o consumo pela metade, evitando o colapso por pouco. A crise mostrou que padrões climáticos antigos não garantem mais segurança. Agora, a cidade investe em fontes alternativas e mantém a cultura de economia permanente. Cidade do Cabo é um alerta global sobre a urgência de agir antes que seja tarde. A escassez de água já é realidade em grandes cidades do mundo, e o risco só aumenta. Crescimento urbano, mudanças climáticas e desperdício pressionam esse recurso vital. As histórias de hoje são um alerta. Ignorar o problema é caminhar para um futuro de conflitos e dificuldades. Mas há soluções. Investir em infraestrutura, reciclagem, proteção de mananciais e mudança de hábitos. A mudança começa com pequenas atitudes. E você? Como economiza água? Compartilhe nos comentários. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no Curioso Verso e até o próximo vídeo.